Olá, 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 muito boas-vindas, meus queridos, minhas queridas. Hoje estamos aqui por um motivo muito especial. Estamos aqui para uma aula, uma mini aula que preparei sobre a sustentação e a soberania pessoal, né? Nós estamos em época de inscrições abertas para a mentoria de soberania pessoal, sustentação. E essa aula, ela vai servir tanto para os alunos que já estão aqui inscritos, já vão participar. Ainda estamos com inscrições abertas, né? Até o dia 16, 17 de abril ainda é possível fazer sua inscrição. Nós começamos oficialmente no dia 18, mas eu quis muito deixar essa aula tanto para quem já está na mentoria, como para quem vem aqui no canal, porque a base da sustentação, ela nos importa bastante. E falar um pouco sobre esse tema hoje vai, assim, nos dar clarezas, já vai fortalecer esses três eixos que falarei aqui nessa aula. Preparei, inclusive, uma explicação dentro do documento proposta sobre a mentoria. Esses três eixos que nos impulsionam ao longo da vida para as próximas etapas. Se eu não me movo para próximas etapas da minha vida, esquece, não tem como vivenciar sustentação. A sustentação depende diretamente de também conseguirmos dar inícios e fazermos encerramentos. Então, é claro, cada um de nós, já falei isso em outras oportunidades, cada um de nós tem as suas facilidades, né? Alguns têm facilidade de iniciar, são ótimos iniciadores. Alguns têm facilidade de encerrar, se tiver que terminar algo, se tiver que concluir algo, a acabativa, né, como a gente diz. E outros têm facilidade de sustentar a manutenção. Agora, se temos alguma facilidade, temos também nossos pontos fracos dentro dessas três forças que levam a nossa vida adiante. Então, essas três forças são baseadas em dar início, dar conclusão e manter. As três são importantes. Se alguma delas está muito descompensada na nossa vida, os efeitos são sentidos. E nessa aula de abertura eu quero falar sobre essas três forças, sobre como encontrarmos dentro de nós solução para essas forças, né? E conectar com o conceito de soberania pessoal. É a primeira vez em que nessa mentoria de sustentação eu acrescento diretamente esse conceito, né, de soberania pessoal. Vi que era importante esse conceito ser tratado assim mais diretamente. Pode dar uma primeira confusão o uso desse termo, mas é exatamente esse termo que eu gostaria de usar. A soberania, ela é compreendida como uma ação de poder sobre um governo. É um governo tendo poder sobre um determinado território, um determinado povo. Mas vamos analisar o que eu quero dizer exatamente com soberania pessoal. E você daí, já com essas sementes que eu estou entregando, já fazer associações de como você pode ter mais soberania pessoal. Vamos já fazendo essa conscientização e ao mesmo tempo fazendo esses exercícios para nós mesmos irmos para outro nível, ganharmos mais poder pessoal. Por que eu não chamei de mentoria de sustentação e poder pessoal? Porque soberania tem a ver com governo, Paula? Será que isso não está assim? Não, tá certíssimo. Essa expressão mesmo que eu queria. Porque nós, você já deve ter observado, com um pouquinho de atenção a gente já percebe, nós não somos um só. Ah, Paula, que papo é esse?
não somos um só. Você já percebeu que dentro de você há um diálogo entre partes e nem sempre nós chegamos a um consenso entre essas partes? Será que dentro de mim deveria haver uma democracia entre todas as minhas partes, todas elas tendo direito a voto igual? Vou dar um exemplo, tá? Daqui eu já estou há alguns dias cuidando da minha alimentação com algumas coisas assim que eu estou cuidando de passar um tempo sem. Vou pegar a alimentação, mas vou pegar também a atividade física, né? Eu sei, uma parte em mim consciente sabe que acordar, fazer meus estudos e ir fazer uma atividade física é a melhor sequência para que eu possa cumprir a minha meta de fazer atividade física. Peraí, por que eu coloquei atividade física lá? Porque eu sei que fazer atividade física é importante para mim. Não preciso. Ah, será que é importante mesmo? Outra, beber água. Eu sei que 2 litros, 3 litros de água eu preciso beber ao longo do meu dia. A alimentação. Eu sei que alguns itens nesse momento não são bem-vindos ao meu corpo, até as doses e as medidas de cada item. Uma parte em mim, vamos dizer assim, que essa parte, ela é a capitã do seu barco, é a motorista dessa sua vida, desse seu carro, desse veículo que é o seu corpo. E essa parte está orientada para subida, para o mais, para ir adiante, para ir em frente, para passar de fase. Está orientada a ir para a vida. Essa parte quer passar de fase. Mas, se fosse assim, estava tudo resolvido. Ó, tá lá na minha lista. Acordar, fazer os meus estudos e ir para atividade física. Qual que é a dificuldade? Zero dificuldade. Mas não. Eu acordo, estudo, até aí tudo bem, tem um consenso interno. Mas na hora da atividade física, aí começa. Mas será mesmo que a gente pode ir hoje? Deve ir hoje? Será que por causa da chuva não dá para adiar? Será que a atividade de ontem, que já foi muita, já não é suficiente para hoje? Já começa uma negociação interna que não era para acontecer. Que não era para acontecer. Partes que às vezes têm preguiça, nesse exemplo, há uma preguiça, um adiamento, mas em tantas outras ações, metas, objetivos da nossa vida, essa, vamos dizer assim, falação interna não é bem-vinda. Simplesmente não é bem-vinda. E aí? Aí você vai se sentar e vai dizer, agora vamos fazer uma votação. Devemos ir na academia ou não? Devemos ir fazer atividade física ou não? Devemos comer esse pote de doce ou não? Tem uma parte que nos governa. E essa parte é a mais interessada em irmos para frente. Mas nós não somos só compostos por essa única parte que está orientada a ir para frente. Nós já sabemos que não. Há uma passagem, isso eu ganhei de presente uma vez, que eu estive com meu pai num centro espírita em Barbacena, Minas. Eu ganhei, né, de presente quando no final da palestra eu fui até o palestrante da noite e perguntei para ele, né, eu pergunto, chama Didi, até escrevi isso no meu livro da raiva. Eu falei, Didi, mas olha, tem momentos que eu já sei que não é para ter medo. Tem momentos que vem uma dúvida, que vem um receio, que vem um medo que eu nem sei de onde. Eu já cansei de visitar esse tema. E aí ele me trouxe uma passagem em que Jesus está junto à multidão, que a multidão vai se aglomerando ali ao redor dele.
E ele quer falar para a multidão, mas ali daquele meio, ele não consegue. O que ele faz? Ele pega um barquinho. Parece que essa passagem está em Lucas, capítulo 11, se não me engano, tá? Ele pega ali um barquinho e afasta um pouquinho da multidão. Para quê? Para que ele possa conseguir falar, trazer o que ele quer trazer. Essa é uma boa imagem para pensarmos em soberania. Uma parte de nós, mais consciente que outras partes, vai orientar. Vai trazer consciência, vai dizer, gente, olha só, multidão interna, olha só. Tá frio sim, tá chovendo sim, já fizemos atividade ontem, mas nós estamos desenvolvendo um hábito de todo dia lá fazer o exercício de manhã. Então, não vamos reclamar, não? Não vamos ficar de preguiça? Vamos lá. Não é uma briga interna, mas é um governo interno. Então, por isso, eu escolhi a expressão soberania para que a gente possa desenvolver mecanismos, eu estou dizendo aqui a origem de estarmos trabalhando isso, desenvolvermos mecanismos em que eu me governo com maior consciência, exercendo maior poder sobre mim mesma, sobre mim, fazendo com que dessa forma eu passe de nível de maneira mais consciente, passando pelas etapas de maneira mais consciente e transformando o que eu preciso transformar em mim para também assumir novos níveis de responsabilidade, vivenciar novas experiências, encontrar a vida em outros níveis. Porque há muito mais vida do que já sabemos, há muito mais possibilidades do que já lidamos com elas. As realidades são muito mais ricas do que essa que nós vivemos hoje. E a partir do que vivemos hoje, podemos sim ir passando de nível e ganhando mais poder sobre os nossos traços e inclinações que são negativos. Ah, mas isso é ruim em mim? Não estou dizendo que é ruim, mas estou dizendo que é prejudicial. Sim, é prejudicial uma parte em mim ter poder de chegar ali e comer o doce inteiro. Uma parte em mim ter poder de não ir fazer exercício. Ah, quer saber? É um mês sem fazer exercício. Quer saber? Vou comer isso tudo aqui que eu sei que me faz mal. Quer saber? Não vou gravar esse vídeo, não vou fazer o meu trabalho. O que eu preciso sustentar que por me faltar soberania pessoal eu não consigo sustentar? Ou o que eu preciso iniciar que ao me faltar soberania pessoal eu não consigo iniciar? Ou o que eu preciso dar fim quando me falta soberania pessoal, eu adio o fim, eu não faço, eu não encerro. Quantas amizades nós já sabemos que deveriam ter terminado? Quantos relacionamentos são extremamente prejudiciais? Nem digo só relacionamento amoroso, afetivo, não. Relacionamentos, amigos, vizinhos, pessoas com as quais você se sente obrigado a conversar, dialogar, ter convivência. Quando, se houvesse uma soberania maior interna, pessoal, você diria, basta, isso aqui acabou, isso aqui não me faz bem, isso aqui prejudica a minha ascensão, isso aqui prejudica a minha consciência. Hábitos, práticas, modos, escolhas que você faz ao longo do seu dia. Claro, né? A soberania pessoal é um desenvolvimento. É um desenvolvimento, até porque para cada objetivo, para cada meta, essa soberania vai precisar buscar forças diferentes, buscar recursos diferentes. Então, o recurso que eu uso para conseguir ir fazer a atividade física é um. O recurso que eu uso para conseguir completar um caminho de Santiago é outro. O recurso que eu uso para
acordar com boa disposição e estar aqui gravando essa aula, esse vídeo de hoje, é outro. Então, a soberania pessoal tem a ver com eu demandar de mim mesma, das minhas partes, os recursos certos a cada etapa do meu caminho. Sem isso, a tendência é deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar e eu vou só aqui, o que for acontecendo, vai acontecendo. Claro, você vai viver também, mas a sua vida vai estar à mercê dos eventos, quando na verdade, né, o nosso grande aprendizado aqui, o nosso grande teste nessa escola, nem vou dizer teste, né, mas a experiência que podemos viver aqui nessa grande escola da vida é aprender a manifestar aquilo que nos importa viver, inclusive o que nem imaginaríamos estar vivendo por pura conexão com essa criação. Tá? Então, a mentoria de sustentação, ela não é só para tratar a fase em que você está sustentando, mas também a fase em que você está dando início e a fase em que você está dando fim. E como eu disse, essas 3 forças são importantíssimas para que tudo na nossa vida siga acontecendo, siga produzindo luz, siga produzindo consciência. Então, eu deixei aqui para vocês essas 3 forças detalhadas no documento proposta, de uma maneira que vocês já pudessem ter essas bases bem em mãos. E aqui vamos a alguns questionamentos que são importantes, tá? Primeiro deles, como está a minha capacidade de dar início? Dar início é começar. Então, não é só começar um projeto novo, não é só começar uma fase nova da vida, não é só começar um hábito novo, não é só, não. Tá? Até mesmo os inícios simples, por exemplo, o início de um dia, como eu começo um dia? Como eu começo uma semana? Como eu começo um ano? Como eu começo uma conversa? Né? Qual que é a minha facilidade? Onde está a minha facilidade? Onde está o meu cuidado? Onde está a minha atenção? Onde está a minha vontade? Eu vou dizer para vocês que quando se trata do início, a vontade, o entusiasmo, essa faísca, essa chama interna precisa estar viva dentro de nós. Eu preciso querer estar ali. Daqui a pouquinho vai começar, né, a mentoria de sustentação. Algo em mim, algo em cada um que vai começar aqui comigo a jornada, quer estar, quer fazer aquele caminho, né? Então, o querer, o entusiasmo, ele está intimamente conectado com o começar. Se não temos esse brilho, essa esperança, tem tudo a ver com esperança, não uma esperança vazia, daquela quem espera sempre alcança e fica ali, né, parado, olhando o tempo, não, é uma esperança de que com a minha ação, com a minha atuação, com a minha energia sendo colocada naquela direção, algo vai se processar. Tá? Tem um ato de fé no início. E todos nós viemos à vida, né, quando nascemos, um início se processa. Acontece um grande início. Nós nascemos ao longo da vida várias vezes. Tá? Agora, além do início, nós temos também os encerramentos. Os encerramentos são importantíssimos. Ah, Paula, não gosto de encerrar nada. Sabe, eu tenho aqui as amizades da minha infância, são os mesmos amigos, a mesma casa, a mesma rua, o mesmo trabalho de 30 anos atrás, a mesma toalha da minha mesa. Nada eu dou para os outros. Sabe, eu tenho dificuldade de encerrar, tenho pavor da morte, não gosto de conclusões, se eu puder não soltar nada, eu não solto nada. Isso empobrece a nossa vida, tá? Não tem outro jeito.
O ciclo de renovação da natureza, da própria existência, é coisas que nascem e coisas que morrem. Se na nossa vida nada morre, como que eu estou renovando? Como que eu estou indo para a próxima fase? Os amigos são os mesmos, as roupas são as mesmas, a casa é a mesma, os objetos são os mesmos, tudo é o mesmo. O dia a dia é todo igual. Todo dia ela faz tudo sempre igual. E aí, o que acontece? Nada. Não estou falando que precisa trocar todos os amigos, que precisa trocar de casa, mas precisa trocar algumas coisas. Algumas coisas precisam encerrar. Não podemos ter medo de encerrar. Doação. Pega o guarda-roupa, olha tudo que não está usando. Ah, Paulo, mas eu uso tudo, porque eu gosto de tudo. Isso é apego. O apego é assim, você não quer soltar. Por que alguns bebês precisam nascer de fórceps? Ou a mãe ou o próprio bebê não querem soltar, não querem ir para a próxima fase. Quantas vezes ao longo da vida nós não precisamos de um fórceps? A vida vem e fala assim, vai passar para a próxima fase, sim. Vai. E aí a gente precisa um pouco ir na marra. Mas precisa ser na marra? Precisa? Ou pode haver dentro de mim uma orientação que quer ir para o próximo nível? Não, eu quero. Então isso aqui eu já vou soltar, isso aqui eu vou atualizar, isso aqui eu vou doar, isso aqui eu vou cortar da minha vida. A alimentação é excelente oportunidade para fazer isso. Por um período, por um tempo, você fica sem alguma coisa. Ai, Paulo, mas eu não consigo ficar sem nada. Imagina, eu vou ficar sem meu doce, vou ficar sem meu pão, vou ficar sem meu refrigerante. Corta de propósito por um tempo. Você se coloca, inclusive, o tempo. Tá? Para quê? Para você se acostumar com as quebras de fase. Para passarmos de fase, precisa ter um encerramento. Algo precisa se encerrar. Como que eu vou me transformar? Como eu vou ir para outros níveis? Como eu vou alcançar outras consciências? Se as verdades que eu carregava antes, eu não soltar. Não, mas essa verdade que eu peguei, ela é imutável. Não existe isso. Quando chega uma verdade maior do que a nossa, o que a gente faz com a nossa verdade? Meu Deus, eu me rendo. Aqui é uma verdade maior. Vocês acham que a gente já tem todas as verdades? É claro que não. Nós estamos aqui nos desenvolvendo em consciência. Então, é claro que eu não tenho ainda a melhor rotina. É claro que eu não tenho ainda as melhores práticas, os melhores hábitos. É claro que eu não faço sempre as melhores escolhas. Como que eu vou passar de fase? Atualizando minhas visões, minhas percepções, minhas verdades. Quando uma verdade maior chega, eu solto a verdade anterior. Se eu estou apegado a tudo, eu não solto nada. Não solto nada. Isso aqui tá ruim, mas melhor assim. Melhor assim. Melhor com isso do que sem isso. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Você não arrisca nada. Quando você não arrisca nada, você não produz riquezas. E você vai gerando uma situação insustentável. A sustentação, por isso eu disse logo no início, a sustentação depende diretamente de dar inícios e dar fim. Porque se eu não dou nem inícios nem fim, o início é o que vai fazer sentido eu continuar sustentando algumas coisas. E o fim é o que vai me possibilitar sustentar o que é para sustentar. Porque se eu vou só acumulando tudo ao longo da vida e não vou deixando nada morrer, nada terminar, nada se encerrar, como que eu vou segurar esses pratos todos? Não tem jeito. A sustentação só é possível se eu estou dando inícios que renovam, que fazem dar sentido ao que precisa continuar vivo, e se eu estou dando fim. Senão não é possível criar um ambiente propício para a sustentação. Por isso essas três forças estão intimamente conectadas.
Claro que eu poderia trazer aqui para vocês muito mais elementos, mas estamos só numa mini aula, é uma mini aula introdutória, tanto para quem está na mentoria de sustentação como para quem não vem nessa edição. Eu passei quase 2 anos sem oferecer essa mentoria, então estou muito feliz dela acontecer em um tempo que vai incluir a Páscoa, vai incluir o mês de abril. Nós vamos fazer mesmo um processamento maravilhoso, pensando cada um, né, nos seus caminhos individuais, pensando nos seus próprios inícios, nos seus próprios fins, nos seus próprios governos, o que eu preciso governar na minha vida e ganhando força a partir disso. Então, eu preparei um documento que tem todos os detalhes, tem as sessões que vão acontecer ao vivo, tem as datas das sessões, os cursos que estão incluídos nessa nossa caminhada, mesmo quem já fez algum desses meus cursos, é parte da programação, é para percorrer de novo, porque os nossos olhos, diante de algumas verdades que são atemporais, eles estão diferentes. Então eu vou ver outras nuances, eu vou refletir outras coisas, né? E nós vamos ter aqui algo inédito, que são os 21 dias de práticas de sustentação. Logo pela manhã, práticas meditativas, isso vai dar assim sabe, eu tô bem empolgada com essa parte, porque esses 21 dias de ancoramento dessa sustentação, que vocês vão poder repetir quantas vezes quiserem, é um caminho de sustentação, vão trazer grandes percepções e mudanças, vou dizer assim, alquímicas. Nós vamos trabalhar sobre os elementos do nosso corpo que podem estar desregulados alquimicamente, impedindo os inícios, os encerramentos e as sustentações. Então vai ser um tempo, para mim, né, conduzindo, vai ser um tempo maravilhoso. E claro, se tiverem alguma dúvida, precisarem de algo, eu estou por aqui. Essa aula fica disponível por 1 mês, mais ou menos, para que possam assistir, possam daí interiorizar esses conceitos, possam fazer também suas transformações em seus próprios caminhos e portas abertas para quem vem para a mentoria de sustentação. Sim, meus queridos, minhas queridas. Muito obrigada por estarmos juntos nessa aula. Estava com saudade de oferecer mini aulas assim. Recebam o meu grande abraço e até!